Oi, gente! Bom, pessoal, nós terminamos a parte de literatura, né, terça-feira. Agora nós vamos começar a parte de gramática do nosso livro 7, tá? No nossa apostila 7. Aulas 25 e 26, gêneros textuais, um horizonte de leitura. Gente, tem bastante informação nessa aula, então vamos prestar atenção, tá? Então, olha só. Gêneros discursivos e gêneros textuais, eles não são iguais, tá? O discursivo é uma série de concepções abstratas correspondente a visões de mundo próprias de determinados grupos sociais. O gêneros textuais designa a forma pelo qual se concretiza o discurso, tá? Então, eu tenho um tipo de discurso dentro de um tipo de texto, tá? São duas coisas diferentes. Por isso, gêneros discursivos referem-se a tipos de discursos e gêneros textuais são classes de texto com características comuns, né, ditada pela necessidade de adaptação a certas esferas da atividade humana, tá bom? Então, tomando por base as novas teorias sobre gêneros textuais, o ensino da língua portuguesa passou a estudar os textos não apenas sobre o ponto de vista das marcas linguísticas internas, mas sobre as perspectivas das interferências que diferentes esferas da atividade humana exercem sobre eles. Na teoria de Bakhtin, a expressão atividade humana designa a totalidade das ações praticadas pelos humanos. Há quem prefira falar em práticas sociais como redigir ou assinar um contrato de compra e venda, tirar passaporte, reclamar de um lanche mal feito na lanchonete, participar de uma aula, sair de férias, telefonar para a namorada, etc. Então, esses são os textos que a expressão humana está exigindo da gente, tá? Então, lembrem-se que textos não são única e exclusivamente escritos, né? Nós temos textos orais. Então, nós temos um contrato de compra e venda, é um gênero textual, né? Um passaporte é outro. Aí eu vou fazer uma reclamação de um lanche mal feito na lanchonete, estou usando um outro gênero textual, que é a reclamação, tá? E por aí vai. E dentro desses gêneros textuais, eu tenho gêneros discursivos. Por exemplo, quando eu vou fazer um contrato, meu gênero discursivo é extremamente formal, né? Então eu tenho que respeitar aquela linguagem que tem que ser utilizada num documento, tá? Agora, se eu for reclamar de um lanche, não que eu tenha que ser mal educada, mas a forma como porque eu estou falando é oral, né? Então fica bem diferente mesmo, tá? Bom, na mesma teoria, a expressão esferas da atividade humana deve ser entendida como subconjuntos constituídos de atividades particulares que estão contidas no conjunto das ações humanas em geral, que é aquilo que eu falei. Né? Eu vou reclamar do meu lanche, não necessariamente você vai reclamar do seu. Para mim não está legal, mas para você pode estar, tá? Para cada uma das esferas da atividade humana, existe um modelo de texto mais apropriado, que são os gêneros textuais que eu falei. Por exemplo, o contrato de compra e venda é de uma esfera da atividade humana, né? A esfera comercial, tá? Um diário de classe é de uma esfera de atividade humana, né? Qual que é a esfera? Educacional. E por aí vai, tá? Os falantes nativos de uma língua, mesmo sem conhecimentos teóricos especializados, são capazes de discernir quais características de um gênero são necessárias para cada esfera de atividade. E são as condições específicas de cada esfera da atividade humana que provocam a divisão dos textos em gêneros. Então, gente, mesmo que vocês não tenham estudado a linguagem jurídica, vocês sabem que a linguagem de um contrato é diferente da linguagem de um e-mail para o seu amiguinho, né? É diferente de uma mensagem no WhatsApp, né? Então, a gente consegue, mesmo sem ter estudos específicos nessas áreas, a gente consegue diferenciar os gêneros que nós teremos que usar em determinadas situações, né? Ou lugares, tá? As três marcas que definem gênero textual são o tema, o estilo e a forma de composição. O tema sobre o que eu falo, o estilo, né, o jeito que eu falo, e a forma de composição é como eu coloco esse texto, como eu formato esse texto, tá? Então, ó, o tema, né, como critério de classificação de gêneros textuais, deve ser entendido como conteúdo de significado abordado no texto. A grosso modo, o tema, nesse sentido, é o sinônimo de assunto, isso é, aquilo de que o texto trata. O estilo, como característica de gêneros textuais, diz respeito às escolhas e combinações dos signos para ajustar-se à situação de comunicação. E a forma de composição deve ser entendida como formato, a forma de apresentação do texto e o modo de dispor os signos em certos cenários. Então, foi aquilo que eu falei. O tema é do que eu estou falando, o estilo é como eu vou falar, né? Que tipo de linguagem eu vou usar, e a forma de composição é a formatação do próprio texto, tá bom? Porque, assim,
Lembra quando vocês fizeram a carta, que eu pus aquele modelo? Então, a carta tem uma forma de composição, não é um bloco só, né? Então, você tem data, você tem o destinatário, você tem a saudação, aí você tem o corpo da carta, a despedida e a assinatura, né? Então, essa é uma forma de composição de uma carta. Agora, o estilo depende para quem eu mando a carta. Eu vou mandar carta para o meu chefe, eu vou mandar carta para uma autoridade do país, eu vou mandar carta para minha vizinha, eu vou mandar carta para mim mesmo, né? Como vocês fizeram. Então, assim, depende para quem eu mando. E o tema, no nosso caso da carta, era alguma coisa sobre a quarentena, tá? Bom, as 3 marcas que definem o gênero são alteradas pela especificidade de cada esfera de comunicação, lógico. Assim, os gêneros exercem importantes papéis sociais na humanidade, em que contribui para o bom desempenho das atividades humanas, ajustando as marcas linguísticas dos textos às diferentes necessidades de comunicação. Então, o que quer dizer isso? Que, de acordo com a minha necessidade, eu vou ter que mudar meu tipo de texto. Simples assim, tá bom? Então, agora vocês vão fazer os exercícios no Maestro, tá? Bom trabalho e dúvidas, vocês sabem, é no plantão, né? Não deixem de tirar suas dúvidas. Um beijo, até a próxima.